Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Irmão Demir, você ia ler do 32 realmente do 15 em diante, ou você ia ler do 1º até o 8? A transformação. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e este seja conhecido como um bosque. Então o juiz habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o fruto da justiça será paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares silenciosos de descanso. Que bênção, hein, irmão? Tanto tormento que nós estamos tendo aqui, né, na terra. Mesmo que haja saraiva, quando cair o bosque, e a cidade seja inteiramente arrasada, feliz sois vós que semeais próximo a todas as águas, que deixais soltos o boi e jumento. Nem tudo o que nos acontece, irmãos, de mal, provém do diabo. E existe o mal moral e disciplinar, né? E Deus usa todas as formas. A natureza fala conosco, ela responde, né? Um dia após dia também fala conosco, revela a grandeza de Deus, o quanto nós somos pequenos diante da grandeza imensurável de Deus. Eu vi o Joel, aí você trouxe a Bíblia, né? Eu esqueci a minha, ficou em cima da minha mesa. Aliás, ela está dentro do carro, agora que eu lembrei. Pensei que ela tinha ficado lá na mesa da loja, mas ela está dentro do carro. Mas você está com a sua aí, peça aí o Absen, você, o Demiro, ajuda nós aí no compartilhar esse ensinamento, ensinamento de Deus para nós, né? As verdades de Deus nos ensina, nos faz prosperar. Que tema que é, irmãos? A igreja do deserto. Isso mesmo? Do deserto. Lá na mídia está que jeito? Do deserto, a igreja do deserto. O tema é esse mesmo. Vou passar para você, Eliabe. Nos ajuda aí, coloca no telão já de início. Esse aí que eu vou mandar para você. Depois o outro também. Primeiro a igreja do deserto, depois a confissão de pecados. Chegou aí? Creio que sim. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. A igreja tem sido atacada no mundo inteiro. Essa agenda 2030 da ONU, esses globalistas, esse progressismo cultural que se fala por aí, é uma liberdade de toda espécie que nós possamos pensar. A desconstrução da família, dos valores da família. E aí, a igreja, nós discorremos com os irmãos aqui, família e igreja. A igreja, ela é vital para combater todas essas hostes malignas que tem no mundo, ainda mais agora, que vem imprimindo com uma força, né, muito violenta sobre os povos, e até cumprimento da palavra de Deus. No domingo, nós estivemos lá na igreja Jardim Nova Esperança, nós discorremos sobre a igreja lá, foi muito bom e me fez lembrar de a perseguição da igreja. Nós não entendemos o que é uma perseguição ferrenha ainda da igreja. Lembra nós falar aquela janela 10 por 40, onde é que está o pessoal mais pobre, as nações mais pobres, sem recursos, e a grande perseguição? Lembra de nós falarmos aqui do top 10 no ranking das nações, né, dos países com maior grau e intensidade de hostilidade e perseguição ao cristianismo? Lembra de nós falarmos com os irmãos? Quem ficou no ranking, o top 10 aí, o primeiro lugar da lista do maior perseguidor de cristão do planeta era a Coreia do Norte.
Aí, com a saída dos americanos, dos norte-americanos, né, lá do Afeganistão, o Afeganistão tomou esse ranking, essa lista, e o Afeganistão se tornou, está nessa lista dos top 10 aí, do ranking mundial dos países de perseguição a cristãos, a igreja e tudo mais, o Afeganistão. Lá, a Bíblia, pegou com Bíblia, e tem a pena de morte. Então, olha só a gravidade, que nós estamos vivendo. Isso é tudo uma confluência, isso é tudo uma linha de comprimento da palavra de Deus, e uma linha que o mundo atravessa, porque desde os primórdios, 5 pilares da igreja primitiva. Vamos começar certinho: unidade, perseverança, amor, ousadia e submissão. É isso. E a igreja, ela não é invenção nossa. Lembra de nós falar a questão da família? A família não é invenção do homem, a família é criada na eternidade. Quando Deus se apresenta no Gênesis ali, no livro do Gênesis, Deus se apresenta ao homem ali tem o ato criacionista de Deus, criou Deus os céus e a terra. Depois, o segundo versículo vai: e viu Deus que a terra estava sem forma e vazia. Há um ato de tempo nisso aí, ninguém sabe, pode entender como que esse tempo, quanto tempo. Então, a igreja também não é invenção do homem, a igreja é criada, é um projeto de Deus na eternidade. E a igreja vem atravessando por dificuldades muito acirradas. Eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias. Eu quero que você vá primeiro. Nós colocamos aí Mateus, está no tema, Mateus capítulo 3, e os versículos a seguir. Olha o que diz aí Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão, iam até ele, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Vou pular lá para o 11. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo abrasador. Você que está com a Bíblia, essa Bíblia aí, Joel, do expositor, esse versículo 3, ele vai arremeter nós lá em Isaías 40. Mas antes de nós irmos para Isaías 40, eu convido os irmãos a irmos. Vamos fazer aqui um pano de fundo, uma breve síntese de João Batista, sobre João Batista. É importante nós sabermos disso, e para nós caminharmos aqui dentro daquilo que a Bíblia nos instrui e nos fala. Convido você a abrir a sua Bíblia, pode permanecer com esse tema aí no telão, para você ir para Lucas capítulo 1. Nós vamos fazer aqui um pano de fundo, para nós saber quem que é João Batista. Isso aqui é uma síntese, ela é breve, ela é rápida, tem muito mais coisa, é mais profundo, para a gente discorrer com os irmãos, mas o tempo é nosso amigo, para nós ganharmos tempo, para nós ter uma noção sobre João Batista. As roupas grosseiras de João Batista mostravam quão hostis os homens eram naquela época, ou se postavam naquela ocasião. Que época? Aquela época de Jesus, há 2000 anos atrás. As roupas de João Batista mostravam o pecado de Israel. Olha só o significado, hein? As roupas de João Batista mostravam,
esclarecia ali, a gente entende, o pecado de Israel e sua hostilidade. Israel tinha hostilidade com quem? Com Deus, com Jesus. Me faz lembrar daquela frase, né, de Neil Armstrong, né, um astronauta, né? Ele falou um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. É um marco realmente para a humanidade, mas aquele lá não é realmente o grande marco da humanidade, porque aí vai Jimmy Swaggart vai falar que o maior marco feito da história foi Deus descer e andar na terra. Jesus Cristo, né? O ano Domini, o ano que Jesus, os 33 anos que Jesus passou sobre a terra. Então, olha só, avançando aí. Para que serve o pelo de camelo? Para que serve? Por que vem falar, aí fala o texto, né, que nós lemos aí de João Batista, sobre o pelo de camelo. Os pelos mais grossos por cima das córcovas. O que é a córcova? O camelo não tem aquele morrote? São as córcovas do camelo. Olha só, eu anotei aqui para nós estar somando com os irmãos, compartilhando com os irmãos. Serviam para a proteção dos raios solares. Os camelos possuem verdadeiras jubas, né, na córcova, aquele pelão grosso ali. E João Batista usava aquilo. É uma conservação da temperatura corporal para o camelo. Olha como é que deu essa ação criacionista, Deus com projeto. Coisa simples, né? Camelo que nós vemos nos filmes, esses filmes aí, e tem lá no Oriente Médio, na África. Então, olha só. Por que os profetas usavam cinto de couro? Os profetas da antiguidade tinham o hábito para mostrar seu total desprezo por uma vida luxuosa. Por isso que eles usavam esse cinto de couro, né, para poder combater isso. Eles não tinham vida luxuosa. Por isso que os profetas usavam. João Batista é um deles que usou o texto que está aí em Mateus, né, esse texto que nós lemos aí. Olha só, versículo 4. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Por que a Bíblia vai falar isso aqui? Olha só, é interessante a curiosidade, para nós entendermos o motivo disso aí. Os profetas da antiguidade, todos eles tinham um hábito, né, para mostrar seu total desprezo por uma vida luxuosa. Eles não tinham vida luxuosa, eles confiavam na palavra, no poder de Deus. Então eles usavam esse cinto, era demonstração para representar, para mostrar para o povo da ocasião que ele ali, o profeta, ele não precisava, não dependia de certas coisas, única e exclusivamente dependia de Deus, né? E também outra situação para combater que ele não era afeminado, né? Que ele não tinha esse problema. João Batista usava um cinto de couro, quer dizer que estava mostrando, né, apontando. Eu quero que você vá aí em Lucas, está com a Bíblia aberta, Lucas capítulo, pode tirar aí, Eliabe, por favor, coloca no versículo aí, porque aí fica mais fácil para mim olhar aí no telão e aqui na Bíblia para a gente conferir. Lucas, dentro desse primeiro capítulo, vamos lá. Lucas, capítulo 1, e o versículo 17, olha o que vai dizer. Quer dizer, né, que por que João Batista usava, né, o cinto de couro? Ele usava mostrando um apontamento, Elias, em cujo poder e espírito ele veio. Por que Elias veio, profeta Elias, e aí que vai falar, é a Bíblia que vai responder. Apontava já o que já tinha acontecido lá no Antigo Testamento com Elias, olha aí. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, uma representação do poder, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência, dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então, lá no Antigo Testamento, já apontando para o Novo Testamento, para uma referência com João Batista, os profetas usavam o cinto, justamente essa referência que nós entendemos, biblicamente, teologicamente estudando, falando, e a Bíblia confirma isso aí. Então, olha só, um apontamento de João Batista, já em Lucas, Lucas 17, olha só aí. Então, olha só, o que podemos aprender com a história de João Batista? João Batista, ele pregava, nós sabemos, o batismo, a conversão pelos pecados, que é o arrependimento.
Ele se tornou bastante conhecido, alcançando aí com seus ensinamentos naquela ocasião, né, muitas pessoas da Judéia e de Jerusalém. Arrependei-vos, é chegado o tempo, né? Ó raça de víboras, arrependei-vos. Raça de víboras é quem? Os hipócritas, os fariseus daquela ocasião, ele já anunciando. Então, aí começou para mostrar para nós no Novo Testamento, há 2000 anos, mais próximo de nós do que lá da época de Moisés, a igreja no deserto. Então presta atenção, a igreja do deserto não tem medo de concorrência, não tem fantasia, não se preocupa com luxo, não se preocupa com luxo. Está aí a razão por que João Batista vinha com o cinto e usava, né, o pelo, né, de, o que fala aí? De camelo. Então está aí a Bíblia explicando. Então aí começou metaforicamente a gente entender aí uma instituição dessa igreja do deserto. E nós vamos caminhar nesse processo aí. Só que nós estamos fazendo esse pano de fundo aqui primeiro de João Batista. Qual foi a principal missão de João Batista? Os irmãos sabem. Qual foi a principal? Anunciar Jesus, a vinda de Jesus, preparar para Jesus. Todo mundo sabe disso. Então, para a gente entender, João Batista foi precursor de Jesus, nós sabemos. Foi reconhecido como um homem santo, até mesmo por Herodes. Herodes era o rei ali na Judéia naquela ocasião. Olha aí, Lucas, dentro desse primeiro capítulo, põe aí, aliado, capítulo 1, versículo 13. Olha aí. Lucas, capítulo 1, versículo 13 ao 17. Olha só, vamos ler? Mas o anjo lhe disse: não temas, não é isso aí que eu quero falar agora não, espera aí. Foi reconhecido como um homem santo, até mesmo por Herodes, né? João Batista, seus pais, nós sabemos, está dentro desse texto aí nós podemos ler, foi Isabel e Zacarias, né, e eram lá da Judéia. João Batista era parente de Jesus, porque a Bíblia afirma, coloque no versículo 36 desse primeiro capítulo, está tudo dentro dessa informação, tudo dentro desse primeiro capítulo aí. Também Isabel, tua parente de quem? Do Messias, não, parente de Jesus, ó. Também Isabel, tua parente, espera um filho sendo já idosa, aquela que era chamada estéril, está de 6 meses. Isabel, mãe de quem? De João Batista. Está a Bíblia falando, também Isabel, tua parente, espera um filho sendo já idosa. Aí eu quero voltar para o que nós íamos ler aqui. Aí volta aí, Eliabe, versículo 13. Desse mesmo primeiro capítulo aí. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. A igreja do deserto não tem medo de concorrência. A igreja do deserto não tem medo de concorrência. Não tem fantasias. Não se preocupa com o luxo. Está vendo? Por que nós estamos falando de João Batista? Por que usavam cinto? Por que esses profetas, eles abandonavam o luxo, a luxúria, a vaidade? Era uma igreja que começou no nascituro, que veio através de João Batista, aonde João Batista pregava? No deserto da Judéia, às margens do rio Jordão. Está aí, esse capítulo primeiro dá essa informação toda para nós aí. A igreja do deserto vive crendo sempre num milagre. E é o que a igreja precisa manter até hoje, crer no milagre, nas providências de Deus. A igreja do deserto vive crendo, né, se sobressai sempre no milagre. João Batista era o pastor da igreja do deserto.
Dá para entender ou não, irmãos? Está dando para entender? Sim ou não? Esse capítulo primeiro fala tudo, vai trazer aí, o nascimento de João é anunciado. O versículo 5 aí, Eliabe. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e repressivos em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais, ele quem? Zacarias. Perante Deus, na ordem do seu grupo. Versículo 9. Coube-lhe por sorteio, conforme o costume daquela ocasião do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Quem é esse anjo? O anjo Gabriel. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. O que ele pedia? Um filho. A mulher dele era estéril. E a mulher estéril naquela ocasião era desvalorizada, era vergonhoso. Naquela época, naquela ocasião. Então, mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria, satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá. Aí nós lemos aí, né? Só que Zacarias pediu o quê? Zacarias pediu um sinal. Qual foi o sinal que aconteceu com Zacarias? Ele ficou mudo. Ele ficou mudo. Olha a explicação aí desse versículo 17. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para reconduzir o coração dos pais. Olha só, um comentário aqui. É um comentário do versículo 8, né? E aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais, vamos falar aqui de Zacarias. Naquela ocasião, havia 50.000 sacerdotes, divididos em 24 turnos. Eles serviam no templo. Cada turno servia aproximadamente 2 semanas durante o ano. Somente uma vez em toda a sua vida, o sacerdote tinha a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Zacarias foi sorteado, né? Ao desfrutar desse privilégio, Zacarias pede um filho e se vê diante de um anjo, conforme nós lemos aí. Zacarias pede um sinal e o recebe, mas certamente não era bem isso que ele queria, a sua mudez, né? Ele ficou mudo por um período de tempo. A primeira profecia depois dos chamados 400 anos de silêncio, né? O interlúdio, foi uma referência ao nascimento de Jesus, embutida em uma palavra profética envolvendo o nascimento de João Batista. Tudo pegou, tudo junto. O nascimento de João Batista, depois Jesus Cristo, tudo projetado na eternidade, né, construído, né, por Deus. Então, olha só, João Batista era parente de Jesus, tá aí, você já viu, cresceu no deserto da Judéia até que começasse sua pregação por toda a região ao redor do Rio Jordão, batizando a todos e promovendo a conversão dos pecados, e promovendo a conversão. Arrependei-vos, né? Vinde a Deus. E a igreja de hoje precisa disso, pregar o arrependimento, converta dos maus caminhos. A igreja não se harmoniza e não se pluraliza com o mundo. A igreja não pode caminhar nos ditames e se harmonizar com os processos do mundo. Ela não se pluraliza com o mundo. Estamos no mundo, mas não somos daqui, né? A igreja não se harmoniza, ela não se pluraliza. Essa igreja do deserto que começou lá com João Batista, no deserto. Então João Batista repreendeu, olha só, cresceu no deserto da Judéia, ao redor do Rio Jordão, batizando a todos, promovendo a conversão dos pecados.
o destaque de seu ministério. Qual foi o destaque, o maior destaque do seu ministério? Batizar Jesus. Batizar Jesus. João Batista repreendeu a Herodes pela conduta pecadora que ele fez ao casar com a esposa de seu irmão. Por isso ele foi preso, olha só, hein, João Batista, hein? Ele foi preso, né? E foi morto. E Herodes tinha medo dele. Sabia que Herodes tinha medo de João Batista? Tinha medo de João Batista. Ele era um profeta, né? Abençoado. E Herodes tinha medo dele. Mas Herodes foi o quê? Foi convencido por Herodíades, né? Sua esposa, que detestava João Batista. E o que ela pediu? A cabeça dele. Então, um pano de fundo sobre João Batista. E aí vamos caminhar, que nós temos, só para nós entendermos sobre João Batista. Então, nós precisamos entender isso aqui, irmãos. A igreja do deserto não tem medo de concorrência. João Batista tinha medo daquela concorrência? Não, porque ele foi precursor de quem? De Jesus. E Jesus veio para cumprir toda a Escritura Sagrada, um projeto de Deus na eternidade, criado na eternidade. Porque se Jesus não morre na cruz, não acontece todo esse fato que nós entendemos, que a Bíblia nos informa, nós, como pecadores que somos, nós estaríamos perdidos, irmãos. Porque Jesus é o nosso advogado, é o que vai impugnar tudo que vem contra a nossa vida. Porque nós sabemos que a aliança do passado, ela é diferente da aliança nova. Porque naquela época oferecia o quê? Sacrifício dos animais para o quê? Perdão dos pecados. Ia ter nem inseto hoje, tanto pecado que todo mundo tem. Deus, já sabendo dessa situação, né, resolveu, né, deixar seu filho na cruz ali, para nos advogar em causa. A igreja, pode voltar aí agora, Eliabe, por favor. Coloca aí, a igreja, o deserto. Vê se você consegue colocar aí. Deixa eu trazer aqui no celular que eu separei. Eu vou lendo aqui. A igreja do deserto tinha mensagem, tá? Através de João Batista, começou a mensagem a anunciar: arrependei-vos do pecado, vinde a Deus, vinde, aquele que vem, né, eu os batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo, né, com fogo do Espírito Santo. Então olha só aí, a igreja do deserto tinha mensagem. Aonde que está isso aí? Eu coloquei lá, o versículo 3, está aí, fica com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 3, porque é dele que o profeta Isaías disse: vós do que clamam do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ó a mensagem aí, ó. Endireitai, consertai os seus pensamentos, consertai seu modo de vida, consertai o seu modo de proceder. Isso serve para nós hoje. Essa igreja do deserto, constituída lá no deserto, a gente traz esse tema para poder nós entendermos aonde começou essa construção. Onde começou essa construção, ela tinha mensagem. A igreja hoje precisa ter mensagem, sim ou não, irmãos? Precisa ou não? Precisa ter mensagem do céu. Precisa. Se a igreja não tiver mensagem, anunciar. Que jeito que a igreja precisa ter a mensagem? A igreja mantendo as atividades dela, a igreja mantendo comunhão, unidade, perseverança, ousadia, todos esses pilares da igreja antiga. Essa é uma mensagem que a igreja tem para anunciar, indo até o povo e anunciando: Jesus Cristo salva, cura, liberta, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós não podemos cansar de falar isso, aonde nós estivermos no trabalho. Quem conseguiu evangelizar alguém hoje? Porventura, você conseguiu evangelizar alguém? Que bom, eu não consegui, estava lá no comércio, mas não falei. Mas é bom, a gente não vai levar a mensagem da palavra só aqui dentro da igreja. A igreja tem que levar a mensagem lá fora também. Tem tantos salmos que nós temos na palavra de Deus, tanto texto que vai mudar o pensamento de uma pessoa. Eu já citei aqui sobre o evangelismo que nós fizemos domingo retrasado. Às vezes teve críticas de colocar
o convite, uma pessoa na caixa do correio, já não sabe quantas pessoas já foram mudar da vida e foram para uma igreja através de uma mensagem, de um folheto. Sim ou não, pastor? De um folheto. A pessoa querendo, às vezes, suicidar, querendo fazer uma merda, fazer um homicídio, querendo fazer uma besteira de um assalto, alguma coisa, e uma mensagem chegou. Essa é a incumbência da igreja que começou, a igreja do deserto, através de João Batista. Arrependei-vos, arrepende aí. Chega uma mensagem de um folheto de uma igreja. Muitas pessoas já se converteram dessa forma. E isso não está em desuso não, viu? Muita gente quer pegar isso e colocar como em desuso. O que a pandemia veio fazer com a igreja? Tirar a mensagem da igreja. O que a igreja é, irmãos, aqui na terra? A agência do céu. Vocês já ouviram nós falarmos isso aqui. A igreja é promotora da paz e da justiça aqui na terra. Sim. É óbvio, né? É óbvio. Resposta, com certeza. Então, a igreja, ela não pode, a igreja, então essa igreja tinha mensagem. Por quê? João Batista foi para ali preparado, né? Anunciar para o povo arrepender. Por quê? Tudo que já estava ali escrito para acontecer. O que Herodes fez, irmãos? O que Herodes fez? Matou um monte de criança, de 2 anos para baixo. Então já estava, a igreja já estava anunciando a mensagem. Essa é uma igreja que começou. É uma analogia para nós entender, uma comparação para nós entender como é que a igreja começou. A igreja, esse quadrado aqui é o lugar de nós nos reunirmos. Mas a igreja somos nós, organismo vivo, que somos nós. A igreja está dentro do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa cachola aqui. Essa é a igreja verdadeira. A igreja, então a igreja do deserto, ela não tinha medo da concorrência. Hoje, às vezes, acontece concorrência ou não? Nada contra templos bonitos. Nós precisamos de um templo aqui, viu? O nosso seminário, que aconteceu aqui, né? Nós não tinha mais espaço. Nós precisamos acomodar os irmãos. Não é luxo, nós não é por luxo, porque o ministério cresceu. Sim ou não? O ministério cresceu. Então, para comportar, para acomodar, né, e valorizar os irmãos, que é para os irmãos, não é para A e para B, não é para um grupo, é para os irmãos num todo, é no plural. Então precisa desse engajamento, é necessário. Mas tem muitos templos que é por luxo, sim ou não? Tem muitos. Eu conheço um cidadão, um camarada com essa palavra, eu sei que é um pastorzão, bom, mas ele teve uma vaidade, não é do nosso ministério, tá, irmãos? Teve uma vaidade de fazer um templo, e fez, e ele tinha uma função no ministério onde ele estava, participava até de uma diretoria, da onde ele estava, mas ele, acho que foi acometido de alguma situação e quis sair, nada contra quem quer fazer, mas tem que sair no projeto de Deus. Hoje está lá, o templo é bonito, é bom, sabe, lugar, mas ele não sabia o que ia acontecer no futuro, o que aconteceu com ele. Teve um problema no matrimônio, e aí, como ele ficou independente, a igreja ficou bonita, arrumada, mas vazia, né, da membresia e de muitas coisas. Então, há uma certa frustração. Então, por isso que tem que ser ajustado no processo da forma de Deus. A igreja construída na forma de Deus. Então, a igreja no deserto não tem medo de concorrência, não tem fantasias, não se preocupa com luxo. A igreja do deserto vive crendo sempre no milagre. Essa igreja precisa saber disso. Aquela igreja daquela época não tinha esse problema. João Batista era o pastor da igreja do deserto. Então traz para nós aí, esse versículo 3 aí. Eu queria que o Joel, vamos lá para Isaías capítulo 40. As promessas, né, para Deus, o povo de Israel. Quantas coisas tem aí Isaías 40, você sabe que Isaías 40, né, Isaías 40 vai falar lá o versículo 31, nós renovarmos as nossas forças, e
ser revigorado, ser fortalecido. Isaías, todo o profeta Isaías já dizia. E o profeta Isaías tem 2 versículos aí dentro de Isaías capítulo 40. Eu quero que você leve para lá, Eliab, por favor. O versículo 3. O versículo 3. E o versículo... Eu não marquei aqui. Tem 2 versículos aí que vai falar sobre voz do que clama. Vamos começar pelo o versículo 3. Olha lá. Voz do que clama. Isaías, hein? 700 anos disso aí, antes de acontecer do nascituro de Jesus. Olha só, voz do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Profeta Isaías, ligado com João Batista, lá em Lucas capítulo 1 e Mateus capítulo 3. O que diz aí, Joel? O que comenta aí? Ele fala: a voz desse versículo foi em parte cumprida em João Batista, mas será totalmente cumprida no futuro ministério de Elias, que fica lá em Malaquias 4, 5 e 6. O seu ministério precederá imediatamente o aparecimento de Cristo em glória. Moralmente, João Batista foi Elias para a sua geração. Moralmente. E apresentou a glória redentora do Messias, exibida no Calvário, é aperfeiçoada do seu primeiro advento. Está vendo? O ermo e deserto representa o mundo. Além disso, representa Israel, que se perdeu no seu caminho. Portanto, a promessa é pela restauração dessa nação, que ainda está para acontecer. Está vendo? Predizendo aí o reino vindouro, né? O acontecimento vindouro, já preparando. Profeta Isaías. Então, irmãos, olha, nós precisamos da igreja manter a mensagem da palavra de Deus. Nós precisamos continuar nesse evangelismo, anunciando a palavra. A igreja não pode parar, assim como ela começou essa igreja lá no deserto. É profundo isso aqui, irmãos. Nós vamos entendendo. Eu fiz esse pano de fundo aí para nós entendermos sobre João Batista, você sabe. E a outra aí, volta aí, Eliabe, agora. É o versículo 6, não é? 46. É o versículo 6, exatamente. Voz que diz: clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor do campo. É isso? Exatamente, são 2 versículos que falam isso aí. Sobre qual comentário aí, Joel? Aí ele fala: a voz nessa passagem é a do Espírito Santo. Ela instrui o profeta sobre o que deve proclamar. A mensagem é e sempre será algo que é humilhante, mas a sua aceitação por parte do homem é a base da salvação. Base da salvação. Então, o homem sem a mensagem, se nós não anunciar para as pessoas se converterem a Cristo. Olha, eu estive lá em Mineiros, a igreja tinha mais aproximadamente umas 400 pessoas dentro da igreja. A igreja é bem maior que essa nossa, que ela vai lá quase no muro lá do outro lado. Eu perguntei, lembrei do meu pai, perguntei também domingo no Jardim Nova Esperança, se tinha pessoas lá que eram evangélicas, participavam, se elas participavam de alguma instituição, né, cristã, seja batista, metodista e por aí. Irmãos, tinha só a membresia da Assembleia. Não tinha a igreja lotada, mas não tinha nenhuma pessoa convertida, né, um pecador lá dentro da igreja, não fazia parte da nossa, né, do nosso caminho. O que isso leva a nós a refletir? Essa igreja que iniciou lá no deserto através de João Batista, pregando arrependimento, a igreja tem que parar de pregar o arrependimento. A igreja está voltada para a situação dela interna, isso é no geral, voltada interna, acomodada. Porque tem aqui, por exemplo, graças a Deus, Deus tem abençoado, né? Vez ou outra nós temos pessoas que voltam a Deus, recebe Jesus no seu coração. Mas para todo lado onde você anda, irmãos, a conversão de almas está muito pouca. Falta do quê? Da mensagem. Tem a igreja digital, a igreja eletrônica, né? E por aí vai, tem tanta opção para as pessoas, tem tantas igrejas, tantas denominações, as pessoas estão se perdidas, mas o evangelho verdadeiro, genuíno, da mensagem,
Será que está sendo expositado? Então, por isso que realmente nós precisamos acordar, todos nós precisamos acordar, levar a mensagem, anunciar a mensagem, aquilo que nós falamos aqui, o evangelho, a fazer parte da grande comissão é mandatório, não é opcional para nós. Então, onde nós tivermos, perguntei, o Abse hoje teve a oportunidade de evangelizar uma pessoa. Então, ali você está conversando, deu algum sinal ali que a pessoa abriu um espaço, evangeliza a pessoa, porque tem que continuar essa mensagem. E essa igreja do deserto, ela começou com isso aí, né? Com essa mensagem. Volta aí, Eliabe, aí, por favor. Para os irmãos verem. A igreja do deserto pregava o arrependimento. A igreja do deserto pregava a vida de retidão diante de Deus. Esse versículo 3. Eu não falei do 2, né, irmãos? Eu não falei do versículo 2. Comenta aí para nós aí, o evangelista Joel, esse versículo 2 aí, ó, essa Bíblia do expositor, dizendo, arrependei-vos. A igreja pregava o arrependimento, arrependei-vos. Lucas Não, você pode colocar em Mateus capítulo 3. E dizendo, arrependei-vos. Reconheça cada sua direção equivocada. Está vendo? É isso que João Batista anunciava. O povo estava equivocado com a direção deles. Quantas pessoas estão equivocadas hoje, irmãos? Quantas pessoas por aí, no meio da nossa família? No trabalho, por aí afora. Olha o povo na Copa e a guerra acontecendo. Dá para você entender esse ano, tanto que esse ano está com dificuldade, voltando aí, começando a falar de novo da pandemia. Você está vendo, irmão, a turbulência? Como que a coisa está caminhando? Copa do Mundo, guerra na Ucrânia, globalista movimentando uma lista grande das coisas que eles querem acontecer, esse progressismo cultural, abrindo a libertinagem geral, e aí a coisa caminhando, e a igreja não pode deixar de pregar e anunciar isso. Olha, a igreja do deserto, ela pregava o arrependimento, que é esse versículo 2, segue aí, Joel. E dizendo, arrependei-vos, e aí fala, reconheça cada sua direção equivocada, porque já o reino dos céus, a explicação, o reino dos céus estabelecido por Cristo Jesus, é chegado, aí ele explica, está sendo oferecido a Israel. João Batista já começou a oferecer a Israel, porque Israel era o quê? Orgulhosa, né? Não reconhecia o Messias, eles queriam um rei. Que rei que eles queriam? Pomposo, chegasse no cavalo, na carruagem, naquela ocasião, né? E aí feriu a César, porque César era que era idolatrado em Roma. Aí começou o processo, por isso que João Batista já foi fazendo aí o prefácio da situação. Sim, Marcelestino. Um rei, um déspota, aparência. Pode resumir assim, não pode? Eles queriam essa aparência. E as coisas de Deus, irmãos, ela é muito especial. Eu gosto mais de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo lá, 27, 28 e 29. Deus escolheu as coisas loucas de Deus, confunde as coisas, né? A forma com que Deus usa, por exemplo, o povo lá na multiplicação, com 2 peixes, e 2 peixinhos e 5 pães. Eu penso ali que aqueles 2 discípulos foram distribuindo. Dá para você imaginar como é que foi parar isso? Que tinha 5.000 pessoas, não tinha aproximadamente 5.000 pessoas? É isso? Agora você imagina, pastor Machado, como é que eles fizeram questão de peixe e pão? Como é que foi? Caiu tudo num cesto? Apareceu o cesto? Eu penso que não, eu penso que ali os discípulos servindo, o pessoal ia pegando um peixe, o peixe ia aparecendo na cestinha que eles estavam servindo, e foi andando. É uma linha de raciocínio que eu já vi os teólogos falar sobre isso aí. Porque se você for pensar, observar isso aí, multiplicação de 2 peixes e 5 pães para 5.000 pessoas. Nós fazemos aí, nós estamos esperando agora lá na nossa festividade, talvez deva dar umas 250, 300 pessoas. Pelo que eu vi aí, eu já falei dessa vez, o 0,800 não vai ter jeito. Do ano passado aumentou muito a alimentação do ano passado para esse ano,
Aí eu falei, ó, quem adquiriu o bilhete, o cupomzinho está ajudando nós, né, Aldemiro? O Joel, ajudando nós aí na nossa estrutura alimentar, né, na confecção ali dos alimentos ali, porque se deixar abrir para todo mundo aí, porque o ano passado nós passamos na trave. Mesmo preço? Então tá bom, graças a Deus. Mas teve outras coisas que aumentou, não aumentou? Do ano passado tem muita coisa que aumentou. Então eu fico imaginando essa multiplicação. Jesus chegou ali, olha só, Jesus usou um meio. E quantas coisas nós sabemos que Jesus mudou, Deus mudou nas guerras, o movimento, o agir de Deus, surpreende o homem com coisas simples. Depois que Deus faz, você vai entender como é que é o processo da natureza, o agir de Deus na nossa vida. Acho que E da igreja. O pão foi igual o rabo da lagartixa, né? Exatamente. Arrancava, nascia, brotava. Exatamente, brotava. eu penso que naquela cesta ali, o pessoal ia pegando, eles iam usando, e o peixe ia saindo, surgindo o peixe na cesta, o peixe e o pão. Só pode ser, né? Então, nós falamos do versículo 2, o versículo 3, porque este é aquele, né? Quem? João Batista, nós explicamos. Vamos ao versículo, olha, ó, a letra C. A mensagem pregada criava no povo desejo de abandonar o quê? O pecado. Então a igreja do deserto tinha mensagem, tá? Ela tinha mensagem, ela pregava arrependimento, pregava para o pessoal ter uma vida de retidão diante de Deus, o pessoal converter, está indo na linha errada, converte, vamos preparar aí que está vindo um rei aí que vai matar as crianças, o povo não sabia, mas já estava preparando. E a mensagem pregada criava no povo o desejo de abandonar o quê? O pecado. É o versículo 6, a referência para esse, eu não sei se eu coloquei, não dá para sair não, né, Leandro? É o versículo 6, olha só. Aí nesse tema que eu coloquei aí, não dá para aparecer não, acho que eu não coloquei também, mas acho que eu coloquei. Coloquei sim, quer ver? Não coloquei não. Não coloquei, está certinho, do jeito que está aí, está certo. Passa para o outro, por favor, Eliabe, e já deixa aí. Então, olha só, a mensagem que João pregava, ele criava no povo o desejo de abandonar o quê? O pecado. Olha o versículo 6, o que diz ele aí, Joel, por favor? E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Qual a explicação? Totalmente submersos na água. É a questão do batismo. É onde é que começou, onde é que nós temos o batismo. Né? Tudo começa aqui, ó, com Jesus e João Batista. João Batista, o precursor de Jesus. Então, a igreja do deserto, irmãos, preste atenção. A igreja do deserto, ela tinha mensagem. Ela pregava o arrependimento, pregava a retidão diante de Deus. Ela pregava para que o povo abandonasse o pecado. Começou ali, né, com João Batista. Aí vamos aí, eu quero, volta aí, Joel, por favor, você, Isaías capítulo 40, fica nele aí, por favor. Eu quero que você veja que aqui é a incomparável grandeza do Senhor, em Isaías 40, é a grandeza de Deus. Eu quero falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, aonde comprova a Bíblia, tanto que a Bíblia, né, ajuda, auxilia a ciência de uma maneira, né, incomparável, onde tem a afirmativa que a terra é redonda, está dentro desse capítulo. Você já leu, já teve a curiosidade? Já sabe? Sabia? Que a terra é redonda? Então olha assim, Isaías 40, versículo 22 e 23, vai confirmar que a terra é redonda. Eu quero que vocês lembrem disso aí, porque tem muitas perguntas aí, né, os cientistas, os astrólogos, né, esse povo aí que estuda isso aí, e é para a gente entender que a terra, olha só a Bíblia afirmando que a terra é redonda. Coloca aí, lê aí, por favor. Ele, maiúsculo, tá? O maiúsculo, está assentado sobre o globo da terra. Tem versão que fala, a minha versão fala o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, que estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda para habitar. Explicação: em vez da palavra sobre, seria melhor acima. As palavras o globo da terra
revelam que a terra é redonda. Está vendo aí, irmãos? Quem já sabia disso aí? Isaías, já tinha lido, né? Quem leu sabe. Quem lembra? Pode ler? Pode. A cortina fala da atmosfera que rodeia a terra, que o protege dos raios violentos que vêm do sol. Conquanto a Bíblia não seja um texto científico e não foi feita com esses propósitos, ainda assim o que quer que diga a respeito da ciência é impecavelmente correto. 23. Que reduz os príncipes a nada e aos que governam a terra faz que se torne coisa vã. Os homens que pensam de si mesmos como poderosos são estimados como nada por Deus. O homem governa, mas Deus domina. Lembra? É daí que eu tirei, ó. Daí que eu tirei isso aí, ó. Os homens governam, mas Deus domina. Naquela época, Herodes achou que ele ia dominar a situação, ele não controlou a situação. Deus deu um caminho, uma direção, mandou os magos ir lá, quer dizer, deu a curva, né? Em Herodes. Herodes achou que ia resolver a situação, porque Roma tinha que adorar quem? César. Não tinha outro rei. E anunciava, João Batista veio anunciando que vinha um novo rei de Israel, né? O Messias, o preparado, o escolhido. E não teve jeito deles fugir. E aí o que aconteceu? Herodes mandou matar as crianças, só que Deus já tinha, né, um processo já lá de saída para essa situação. Olha só, confissão dos pecados garante a restauração da vida espiritual. A igreja do deserto, e biblicamente falando, ela se iniciou nessa situação. Arrependei-vos. João Batista usou isso aí veementemente, né? Pregava o arrependimento, arrependei-vos. João Batista pregava isso aí, aqui que diz aí, Lucas capítulo 15, o versículo 18. Diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti. A explicação, tem explicação? Tem. Ele fala: o primeiro passo para a alma penitente, até que esse passo seja dado, o fato de ter se dado conta da sua necessidade, nada pode fazer. A expressão levantar-me-ei nos diz que o caminho para Deus é sempre ascendente, enquanto sempre para cima, ascendente. Enquanto para Satanás é sempre descendente. Para baixo. E diz-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele fala: o jovem não alegou circunstâncias atenuantes, não jogou a culpa em outro, nem alegou que havia sido injusto com ele. Ele colocou a culpa diretamente no seu devido lugar, em si mesmo. Deus sempre exige a confissão do pecado. Em 1 João 1,9 fala sobre isso. Olha aí, por isso que a confissão dos pecados garante a restauração da vida espiritual. Por isso que a igreja do deserto pregou, ela tinha mensagem, ela pregou o arrependimento. E a igreja de hoje precisa pregar, anunciar, levar a mensagem da cruz ao pessoal arrepender dos pecados, se converter dos maus caminhos. Quanta gente que você vê que está inserido na política, está na corrupção, está com a mente totalmente voltada para o objetivo da política, está esquecendo do anúncio da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. Quantas pessoas estão deixando? Nós estamos aí com um processo da política, que os irmãos sabem, esse negócio do desfecho aí, tem gente que está acomodada aí, eu estou vendo por outro ângulo. Presta atenção nisso aí, a igreja precisa ficar em alerta sobre isso aí. Nós não sabemos para onde vamos desencadear essa situação, né? Esse impasse. E aí o que está acontecendo? A igreja não está levando a mensagem da cruz, anunciando. A igreja precisa, nós que somos igreja, precisa levar essa mensagem, que essa igreja que começou no deserto através de João Batista, ela anunciou a mensagem do arrependimento. Então a confissão dos pecados garante a restauração da vida espiritual. Vamos lá para João, 1 João 1,9, olha aí, vai falar do arrependimento. Então uma igreja que se iniciou, essa igreja lá através de João Batista começou a crescer, já veio, ela é criada onde a igreja, irmãos? Na eternidade, é um projeto de Deus, igual família, é projeto de Deus, não é invenção de homem ou de instituição nenhuma, não, é de Deus.
E essa mensagem ela não pode parar. E a mensagem principal é o arrependimento, converter dos seus maus caminhos, que começou com João Batista no deserto. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele diz respeito às ações pecaminosas, quaisquer que possam ser, o pecador deve crer. João 3,16. O santo deve confessar. Aí ele fala, ele é o Senhor, né? É fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus sempre será fiel à sua própria natureza e às suas promessas, mantendo a fé com Ele mesmo e com o homem. Está vendo? Quem continua, né? Notório isso aí. E nos purificará de toda injustiça. Toda justiça. Não alguma, todo pecado foi remido, pago e tirado com base na satisfação oferecida pelas exigências da santa lei de Deus, que os pecadores haviam violado quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Irmãos, vocês lembram da mensagem do pastor aqui domingo? Lembram ou não? Que jeito que ele iniciou aquela mensagem? Tem isso ou não? Tem? Nós não podemos apontar dedo para ninguém. Nós não podemos apontar dedo para ninguém. Mas que jeito desviado, que jeito? Na espiritualidade. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o quê? O entendimento do povo. Cego. Você lembra da mensagem do pastor? É uma verdade, hein? A igreja do deserto é aquilo que nós iniciamos aqui. Ela não tinha concorrência, não vivia com luxo, não estava com expectativa daquilo, aquilo outro. Isso é só para nós entendermos. Então não precisa fazer, lógico, mas precisa. Olha que bom nós restaurar nosso templo, que bom nós construir o nosso templo maior, mas é porque já vem caminhando, tem 60 anos, não é do dia para a noite. Agora tem uns cidadãos que saem, vai lá, faz teologia A e B, e faz um monte de teologia, já vai na igreja, quando não contraria com o que o pastor local está falando, está ensinando, ou a direção maior da igreja fala, contraria e vai fazer o quê? Vai abrir uma igreja, e aí de repente já quer, aquilo que eu citei, já quer pegar e fazer um mega templo. E aí essa pandemia veio para calar a boca de todo mundo, para todo mundo fazer igual o salmista faz. O que os salmistas faziam? Eles se apresentavam como eles eram, eles abriam o coração, porque o salmista é o homem mandando a mensagem para Deus, sabe, ali dos salmos precatórios, reivindicando seus direitos, são coisas que nós conhecemos. E no salmo ali o homem rasga o coração, Davi rasgou o coração na presença de Deus. Não tem um salmo 3 lá, do jab de direita, para quebrar o dente do inimigo. Davi rogou essa situação, falou, quebra o dente desse povo, hein? O salmo 137, de Sião, que fala de Sião, os babilônios lá, e eles pedindo para cantar um hino lá em Sião. Como vão cantar em Sião aqui, sendo que estamos fustigados, presos aqui? E eles pegou e pediu a Deus para vingar dos inimigos deles. Então, essa caminhada na igreja, no processo que nós estamos, essa pandemia veio para diluir, está diluindo até hoje. Não queira ninguém pensar que isso está resolvido, não. Olha, a nossa atividade desse ano foi o quê? De julho para cá? Foi, né? Vamos para abril, começou a abrir mais as nossas reuniões e tal. Olha o quanto de festividades que se avolumaram. Não estou falando de nós aqui não, é geral. É geral. E aí Deus permitiu uma pandemia que o próprio homem confeccionou, e tomando do próprio absinto, o próprio veneno dele. Então está aqui a palavra. As pessoas não estão valorizando a palavra, não valorizam a oração. Outro dia eu comentei sobre a irmã Ana Carolina, ela é fruto da oração, sim ou não é? Fruto da oração, e tem mais gente que é fruto da oração. Quantos que estão desligados com a oração da igreja? A igreja do deserto não parou não, de orar não, a oração não. Isso serve para mim, serve para todos nós. Oração e palavra, mensagem, pastor, a mensagem da cruz, Cristo, e este o quê? Crucificado. Cristo é o meio, a cruz é o objeto da nossa fé. A Bíblia fala isso para nós. Que é o objeto da nossa fé? Porque
é o emblema. Jesus foi para a cruz, e na cruz foi o quê? O que aconteceu na cruz? Foram levadas e cravadas as cédulas dos nossos pecados na cruz, porque nós não teríamos acesso ao perdão de Deus. Deus enviou o Filho dele para comprar tudo isso aí, remir, resgatar tudo. Ó, vinde a mim, arrependei-vos, Então é a palavra de Deus, e nós devemos caminhar sobre isso aí. Vamos lá, Provérbios 28, 13. Esse nós falamos esses dias para trás aqui, Encobrir as transgressões é como tentar ocultar um cadáver. Por melhor guardado que estiver, ele não deixará de existir. Confessar é desenterrar defuntos ainda vivos. É escancarar a porta do armário para mostrar os esqueletos ali escondidos. Confessar é abrir a tampa de um sepulcro caiado, permitindo que o odor azedo de seu interior seja liberado. Confessar é admitir o erro, é abrir os portais de ferro da alma e deixar que a verdade doa, mas liberte. O arrependimento sincero não oferece espaço para recidivas. É como descobrir a cura definitiva da doença que parecia incurável. O pecado não pode voltar, como ocorre com a lagartixa. Você lembrou dela agora há pouco, eu falei isso aqui, cujo rabo, por mais bem cortado que seja, cresce novamente. O pecado tem de receber um golpe definitivo na cabeça, caso contrário, ninguém prosperará com o pecado. Aí lê aí para nós aí o que significa esse versículo de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, quem encobre. Lê aí para nós, Jorge, explica, por favor. O que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará a misericórdia. Acã encobriu as suas transgressões. Juízes 7. Isso. E nem ele, nem Israel prosperaram, até que ele foi descoberto e julgado justamente. Se ele tivesse confessado voluntariamente o seu pecado e o tivesse abandonado, ele teria alcançado a misericórdia. Sobressaído. Muitos estão dispostos a confessar o seu pecado, pelo menos de alguma forma, mas poucos estão dispostos a abandoná-lo. Está vendo? Aí vamos voltar à mensagem do pastor de domingo. Muitos, dentro da igreja, desviado, não dá conta de perdoar, não dá conta de assumir o erro. Muitos não dá conta de ficar liberto do perdão, perdoar, não consegue. É um sinal que está morto espiritual dentro da igreja. Porque a igreja, se ela não tiver comunhão, não tiver rivalidade, que igreja que é essa que caminha? Aonde é que ela vai caminhar? Fala para mim. Se eu não reconhecer o meu erro, não tiver como ir caminhar e pedir perdão, a minha pessoa, a sua pessoa, entre nós não somos bonzinhos, irmão, nós temos que rasgar o coração. Tem coisa que nos contraria, só que nós não podemos levar a coisa para o lado pessoal tão ferrenha, que é o que o diabo quer fazer. O que o diabo quer fazer? Como é que fala? Interter as pessoas, distrair as pessoas, fazer que vai virando um monturo de coisa que acha que não é pecado, acha que não é pecado, e vai levando. Não, são pessoas mortas. E em muitas instituições está assim. E até de peixe grande. Pessoa que pensa que é maior que o outro e não tem coragem de se declinar, pedir perdão. Finado pastor Jorge, lá da Vila Nova, pastor Jorge Gouveia. Ele bradou com um certo cidadão no interior. Chegou lá, o cara estava fazendo tudo errado, mas ele foi muito ríspido, muito rude. Porque tem hora que a pessoa aflora mesmo, tem hora que você dá a resposta que não deve fazer. Mas ele reconheceu, quando ele estava dirigindo um carro, ele pegou, falou, ele tocou, o Espírito Santo tocou nele. Isso ele contou para mim lá na loja, no meu comércio. Falou, eu já estava mais ou menos uns 40 quilômetros fora da cidade. Eu falei, tem que voltar lá. Não posso, senão eu vou morrer, vai acontecer, essa caminhoneta que vai capotar. Ele toda a vida gostou de caminhoneta. Ele falou, eu vou voltar lá. Fez com o motorista dele, voltou lá. E ele estava certo, porque pastor presidente e o cidadão estava errado. Só que ele foi ríspido demais, muito, na verdade, assim, agrediu verbalmente, né? E ele reconheceu,
pegou o carro, 40 quilômetros, voltou para trás, presta atenção nisso aqui, voltou para trás, foi lá, pediu perdão. Esse interim que ele voltou para trás, ele aconteceu um acidente que, se ele tivesse no curso com um caminhão, com outro carro, o caminhão que ele estava atrás, ele viu, reconheceu, o motorista dele reconheceu, acidentou com outro. Sabe quem morreu? Morreu os dois, o funcionário e o patrão. O patrão num carro e o funcionário no outro, um caminhão com uma caminhoneta, não foi 2 caminhões não, um caminhão com a caminhoneta. O patrão acidentou com o funcionário na rodovia. Pode um negócio desse? Ele estava atrás do caminhão, mas porque Deus tocou nele, estou dando um exemplo aqui do pastor, voltou, né, atrás, foi lá, pediu perdão, falou: pastor, eu vim aqui, a situação foi assim, mas eu tenho que pedir perdão, eu não posso continuar. E aí Deus fez ele voltar, porque tinha um laço, um acidente para ele. Eu falo de gente, estou falando assim de gente, de liderança grande. Então, existem pessoas mortas mesmo, igual, né, o pastor falou, desviada, porque vai fazendo coisinha, pecadinho de lá, esse pecadinho de ofensa, esse pecadinho de muita situação, vai acumulando, vai virando um monturo. Isso é impedimento. E aí, para nós finalizar, nós vamos falar, lê ainda Salmo 103, o 3, depois Isaías 55, 7. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades. Somente o Senhor pode perdoar todo o pecado. 1 João 1,9, nós já lemos, né? Isso. Isaías 55, 7. Convite à salvação, né? Fala do ímpio aí, ó, deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se, vai lá, pode ler aí. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem iníquo os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Torne para o nosso Deus, o qual é grandioso em perdoar. Uma promessa geral de perdão de pecado, com base no arrependimento e correção da vida, já foi sugerida pelo Senhor desde o início, em Gênesis 4:4. Mas de fato foi feito a Israel por meio de Salomão, segundo as Crônicas 7:14. A doutrina é amplamente pregada pelo profeta, mas em nenhuma parte está tão clara e enfaticamente estabelecida como aqui. A vontade de Deus é multiplicar o perdão, se o homem tão somente se voltar a ele. Isso. As palavras grandioso em perdoar transmite a noção da justificação pela fé. Deus afasta o pecado como ele nunca tivesse acontecido, o que só pode ser obtido pela fé em Cristo e no que Cristo fez na cruz, da qual os sacrifícios nos dias de Isaías eram símbolos. Está vendo? Arrependimento, não tem outro caminho. Arrependimento. E a igreja do deserto, ela tinha as qualidades que João Batista se iniciou ali, né? A igreja do deserto tinha mensagem, ela pregava o arrependimento, pregava a vida de retidão diante de Deus. A mensagem pregada criava no povo o desejo de abandonar o pecado. Aí nos arremete aí, né, para o que nós discorremos com os irmãos aí. Está aí no telão. Confissão dos pecados garante a restauração da vida espiritual da igreja, da pessoa que somos nós. Nós discorremos Lucas, João, Provérbios, Salmo e Isaías 55. Esse versículo aí, esse versículo 7 que você leu, evangelista, né, Joel, eu quero fazer nota aí, ó, do versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Quantos caminhos que a pessoa está errada, está dando errado, igual aquele o que nós falamos do lobo, da raposa, do urso, o lobo e a raposa. Um monte de gente dando cabeçada e as pessoas continuam errando e não para. Então, aqui, ó, porque os meus pensamentos, Deus, né?
não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Lá no versículo 6 de Isaías 56, todo mundo conhece ele, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A igreja está sendo avisada, alertada. Um comentário aqui para nós fecharmos, desse versículo 8 de Isaías 55. Deus é amor e também é justo. Essas duas qualidades não são antagônicas, são complementares, né? Deus é amor e Deus é justo também. Já imaginou um mundo constituído por pessoas apaixonadas, mas injustas? Está vendo a política? São apaixonados na política, mas a política deles, a política injusta, a deles, da forma deles, do umbigo deles, não da forma coletiva, constitucional, ordeira e pacífica. É o que está acontecendo, nós estamos vendo aí. Conviveríamos com parcialidade, nepotismo e tolerância diante de atitudes como roubar, traficar, explorar, ofender e ultrapassar sinais fechados. Ao alerta. Amor não significa impunidade ou perdão total e irrestrito para qualquer tipo de transgressão. Um coração amoroso, mas contaminado pelo pecado, nem sempre se manifesta adequadamente quando não há regras a serem seguidas. A igreja precisa tem as regras são, da onde que elas são? Do céu, da Constituição Celestial, que é a Bíblia. Presta atenção, eu vou ler isso aqui de novo. Um coração amoroso, mas contaminado pelo pecado, nem sempre se manifesta adequadamente quando não há regras a serem seguidas. As leis divinas não são apenas limitadoras, elas nos protegem de lesarmos a nós mesmos e uns aos outros. Vou ler de novo, bem compassado. As leis divinas, a palavra de Deus, não são apenas limitadoras, elas nos protegem de lesarmos a nós mesmos e uns aos outros, o que é da natureza humana. Então, que venhamos manifestar o amor quando caminhamos dentro dos limites seguros, que é a palavra de Deus, que é o provimento de Deus. Então, a igreja do deserto, essa igreja do deserto, ela tinha, falar para você gravar, e quem está nos assistindo também, a igreja do deserto tinha mensagem, e a igreja hoje precisa manter essa mensagem, pregar o arrependimento, pregar uma vida de retidão diante de Deus, com atos, atitudes, servir a Deus verdadeiramente, com temor e tremor. A igreja do deserto, a mensagem pregada, criava no povo desejo de abandonar o pecado. A igreja precisa ter essa mensagem, mostrar para o mundo que o mundo precisa abandonar o pecado. E depois, mais ainda, a igreja do deserto instruiu confissão, para os pecados, porque a confissão para os pecados garante restauração da vida espiritual, serve para a igreja agora contemporânea, de hoje, nesse dia, nessa data, nessa hora. Então, encerra aí a próxima, aí, se Deus permitir. O pastor da igreja do deserto era simples. Jesus congregava na igreja do deserto. A igreja do deserto, Deus podia falar. Tudo biblicamente aqui para nós entendermos. Jesus congregava na igreja do deserto. Versículo 3 desse capítulo aí de Mateus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Está aí a afirmativa bíblica. Então tem coisa, a igreja lá que Jesus congregava, ela não tinha derrota, não tinha tristeza, desavença, nem frieza, e etc, e etc. Então é isso que nós precisamos entender. Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer um louvor aqui, vamos tirar uma oferta, que eu trouxe a minha oferta, não vou deixar de ofertar. E nós já vamos embora. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos presentes. Essa chuva aí limitou muita gente de estar aqui, E é verdade que é chuva forte. A mensagem? A igreja do deserto. É a igreja que nós precisamos entender, de João Batista, criada a igreja. Irmãos, é Bíblia. Nós não damos conta de secar isso aqui nunca, irmãos. Nunca. A igreja precisa disso, e nós entendemos, todos nós precisamos declinar nesse ponto,
para manter que haja o crescimento. Porque é o seguinte, nós não pregamos arrebatamento? Pregamos, não pregamos? Então o arrebatamento está mais evidente que nós estamos pensando, está aí, está acontecendo. Irmãos, olha, esse negócio dessa eleição nossa, não é para nós cair no comodismo. Diga aqui para mim, erga aí a mão, eu ergo a minha. Não estou fazendo justiça própria, não. Mas eu creio que os irmãos também estão orando. Quem continua orando todo dia para a nossa pátria, esse negócio tem que ser abreviado, irmãos. Essa coisa precisa ser abreviada. Isso é uma coisa séria, grave, nós não sabemos. Tenta, não, vai ficar... Não vai, irmãos. Essa situação, vocês estão vendo o exército movimentar aí? Vocês estão vendo o exército movimentar? Vocês estão vendo a mídia, na rede da televisão você não vai ver, nos canais aí você não vai ver. Mas no YouTube, nos canais aí abertos, outros canais aí que não são limitados, né? A mídia está aí anunciando isso aí, né? Nós precisamos orar, porque Deus não perdeu o controle. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor, inclusive eu acho que deve